Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Sabrina Presma, eu sou psicóloga, sou do Rio de Janeiro, e vou falar um pouquinho para vocês sobre o tabagismo, cigarro eletrônico, até o que vocês nem sabiam que vocês queriam saber sobre o assunto. E para conseguir falar de tudo, eu já peço desculpas que eu vou acelerar e talvez fale um pouquinho rápido, até para vocês não dormirem nessa altura do campeonato, né? Então, começando declaração de conflitos de interesse, eu não recebo dinheiro nem da indústria do tabaco, do álcool, da maconha, nem da indústria farmacêutica, então não tenho conflitos de interesses com esse tema. E a ideia é a gente falar um pouquinho, né, assim, e é legal pegar um pessoal aqui que vai lembrar desse tempo, né? Eu sou de um tempo, essa aí sou eu, quando comecei a trabalhar com tabagismo, algumas primaveras atrás, e eu sou do tempo que muita gente fumava, e fumava em tudo que é lugar, em todos os lugares mesmo, né? Até no avião, em todas as situações, num jogo de tênis, crianças. Fumar era chique, fumar era glamouroso, fumar era sexy, e as propagandas traziam tudo isso e mais um pouco. Se você olhar essas fotos, só numa tem um cigarro, todas as outras, elas vendem o estilo de vida, o conceito, a liberdade, o esporte. Numa época, a gente está falando aí de propagandas, né, dos anos 80, de esportes radicais, né, que eram, assim, tudo isso era muito moderno, e você podia alcançar se você fumasse. E é tão surreal, quando a gente olha para trás, que a gente tinha personagens, né, de desenho animado fumando. É uma historinha dos Flintstones, que os meninos, o Barney e o Fred, vão fumar e as meninas estão limpando a casa, enquanto eles resolvem fumar aquele cigarrinho e ter o tempo deles, até que elas se rebelam e aí todo mundo vai fumar junto, né? E era tão comum não só o desenho animado, como a história em quadrinho, né? Como o próprio cigarrinho de chocolate. Eu costumo dizer que eu já tinha essa veia de tratar tabagismo antes de qualquer coisa, porque minha mãe foi minha primeira paciente. Eu era criança, o dia que eu peguei esse cigarrinho de chocolate, imitei ela, né, direitinho, e falei: mãe, agora eu já sei como faz, deixa eu acender o seu. E se vocês puxarem a memória, quem é desse tempo vai lembrar que o chocolate em si era uma porcaria, assim. Ele desfazia, ele não era cremoso. Acho que era o chocolate que mais durou na minha mão, porque não tinha graça você comer. O legal era você aprender o comportamento de fumar, né? E a publicidade, ela era tanto direta nos meios de comunicação como nos esportes. Você tinha ali vários festivais de músicas e eventos esportivos que era 100% patrocinado. Você tinha artistas, o Ayrton Senna, o Edmundo do futebol, esportistas que eram patrocinados. E as frases hoje são impensáveis, né? Extremamente fino, o fino que satisfaz, o importante é o conteúdo. Você tinha ali sempre um duplo sentido e trazendo a questão do charme, é o médico que indica esse cigarro, é o seu filho que está pedindo para a mamãe estressada fumar. Eles falam muito dessa, agora você quem decide, a liberdade para fumar ou para parar, trazendo o conceito de ser uma escolha, né? O Papai Noel até traz de Natal. E não só a propaganda ali, que era claramente de marketing, mas também nos filmes de Hollywood, né? Não à toa, e depois a gente veio a saber que a indústria do tabaco patrocinava os filmes para que os personagens fossem fumando. A gente tinha ali uma enormidade, né, de tabagismo em todos os meios de comunicação. Numa época, e aí vamos falar ali no final da década de 80 e início da década de 90, que a gente tinha uma prevalência de tabaco de 34,9%, quase 35% da população brasileira era fumante. E, de repente, o cigarro, que era glamouroso, chique, né, maravilhoso, passou a ser o vilão, né? Passou a não ser tão visto. Mas peraí, não foi tão rápido assim, né? Se a gente for olhar a linha do tempo, a gente saiu de uma prevalência lá de 39% para hoje um
pouco menos de 10%, né? No último inquérito de 2023, a gente tinha 9,3% da população. Se a gente for falar de estratégia de saúde pública, essa é a política das mais bem-sucedidas que o país tem. Né? Se mudou o comportamento, a percepção de risco e toda a visão da sociedade de uma droga em algumas décadas. Mas isso não aconteceu por acaso. Né? O Brasil é reconhecido internacionalmente, inclusive, como um dos principais países que implementou políticas de controle de tabaco. Então, para essa mudança toda acontecer, eu vou dar um panorama muito rápido de algumas dessas políticas, só para vocês entenderem o que está por trás dos bastidores. Se precisou de muitas políticas públicas e advocacy. Advocacy é o que a gente faz, eu faço, a Ana Cecília, a Selene, a Beade faz, que é a mobilização da sociedade civil para mudar e cobrar que os políticos aprovem leis que protejam e cuidem das pautas que a gente acredita. Né? Não adianta a gente só reclamar que o político não faz, se a gente também cruza os braços e não vai lá levar a ciência para dentro da política e mostrar o que dá certo. Então, muitas ações foram feitas em várias áreas, aí tem algumas delas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem como é que é no dia a dia a implementação. Então, uma política super importante foi a proibição da publicidade e da propaganda. Né? Comecei a trazer aqui todo o glamour que o cigarro tinha, diminuindo a percepção de risco. Mas, embora tenha sido restrito nos meios de comunicação, nem tudo são flores. Né? A legislação ela proibiu a publicidade e a propaganda, mas autorizou uma manobra da indústria do tabaco que nos pontos de venda pudesse se fazer propaganda. O que aconteceu? Pipocaram pontos de venda. Então, lá atrás, quando comecei, você tinha lugares específicos que vendiam cigarro. Quando essa lei passou a vender em tudo que é lugar, na padaria, na banca de jornal, porque era o local onde eles podiam botar um display colorido, bonito, inclusive junto das balas, onde as crianças tinham acesso, né? E você tem, isso é visto em pesquisa, né? Um aumento substancial dos pontos de venda para que a indústria fizesse propaganda. E eles são tão legais que eles passaram a pagar a conta de luz da padaria ou da banca que topou botar um display luminoso. Eles pagavam a reforma para ter um espaço melhor. E não só eles aumentaram o ponto de venda, como eles mudaram a estratégia. Já que não pode gastar mais e não dá para fazer mais a propaganda na TV, eles passaram a fazer a propaganda na própria embalagem. E que melhor propaganda é de melhorar a embalagem, de fazer coisas colecionáveis, porque o fumante ele leva aquele maço para onde ele for. Né? Ele senta num bar, o que ele faz? Ele tira o maço do bolso e põe na mesa. Então, eles passaram a investir nesse layout em caixinhas e em formas colecionáveis e figuras para ter a embalagem como propaganda. Né? E isso também foi uma forma... Eles não diminuíram a verba que eles tinham de marketing, mesmo não precisando pagar as TVs, mas eles reposicionaram. O que a gente quer, aonde a gente quer chegar, é isso aqui. Né? Que os pontos de venda eles sejam tapados. Você não precisa fazer propaganda ostensiva de um produto que a gente sabe que mata 50% das pessoas que consomem. Outra coisa que foi proibido foi o patrocínio de eventos culturais e esportivos. O que eles fizeram? Sente aqui o jogo. É proibido, mas ponto de venda pode fazer propaganda. Então, eles passaram a fazer ponto de vendas na festa do peão boiadeiro, no Rock in Rio, no Lollapalooza. E aí, se ele tem um contrato que aquele local é um ponto de venda, eles podiam fazer a propaganda. O que é isso aqui? É um dos exemplos de muitos que a gente tem na história do tabaco. A gente luta muito para aprovar leis que a gente sabe que são efetivas no controle. Mas a indústria também vem ali a rebote e fica procurando na brecha da lei como ela vai conseguir manter ali o seu negócio, o seu lucro.
Outra política implementada nos últimos anos foi as advertências nos maços sanitários. De tempos em tempos, agora a gente, inclusive, em 2024, está lançando uma nova, são feitas novas advertências. E tem muita gente que fala, mas não adianta, a pessoa, né, eu lembro de um paciente que disse assim, eu comprei um cigarro ali numa padaria, e, pô, Sabrina, a pessoa me deu um brocha. Não, eu devolvi, falei, me dá um câncer de pulmão, que o brocha eu não quero. Ainda brinquei, olha, com câncer de pulmão também não tem fôlego para rolar, não, né? Não vai funcionar. Mas, eventualmente, as pessoas falam, a pessoa não olha, vira. Mas a gente pode dizer que do Iapoque ao Chuí, não importa o nível de escolaridade da pessoa, ela recebe a informação. Né? E é uma medida bastante efetiva para diminuir a iniciação do consumo. Então, não só as pesquisas mostram que as pessoas tiveram vontade de parar de fumar, não necessariamente conseguiram, mas repensaram, tiveram mais informações dos malefícios, mas também é uma estratégia efetiva na diminuição da experimentação. O que a indústria teve como resposta? Ela passou de dar de brinde essa carteirinha, que você tira o cigarro do maço e passava a botar, né, nessa embalagem, ou dava cards, que por acaso era exatamente do tamanho que cabia ali. Aí a gente foi lá e proibiu que desse qualquer dispositivo que diminuísse, dificultasse, né, a visualização das advertências. Aí, em dado momento também, se resolveu que os cigarros tinham que dizer quanto tinha de alcatão, quanto tinha de nicotina, quanto tinha de monóxido de carbono. A indústria ficou desesperada e falou, vão comparar o meu cigarro com o meu amiguinho, está começando a se falar dos malefícios, e a pessoa vai falar, eu quero um cigarro com menos alcatão, menos nicotina. E aí eles lançaram uma estratégia linda, que é a dos cigarros de baixo teor, né, ou suave, ou light, que dá uma percepção de diminuição de risco para a pessoa que fuma. A pessoa fala assim, mas doutora, eu não fumo aquele vermelho, eu fumo prata, né, assim, eu não fumo aquele malborão pesado, eu fumo um cigarro light, né. Eu acho isso quando eu troquei a coca normal pela coca light, eu também, né, me engano ali que faz menos mal. Então, as pessoas começaram a ter essa visão, e o que a ciência diz é que não existe nível seguro de consumo dessas substâncias. E o cigarro light, ele não faz menos mal. Inclusive, algumas pesquisas apontam que as pessoas têm mais dificuldade de parar de fumar, né, quando fumam um cigarro de baixo teor, muito porque acreditam que aquele cigarro não faz tão mal. Então, diminui a motivação e a importância da mudança daquele comportamento. Além de que, se você troca um de alto teor por um suave, você tende a tragar mais forte, a tragar até o fim, a fumar mais cigarros, porque o seu corpo está acostumado com aquela quantidade de nicotina e você vai tentar, de alguma maneira, obtê-la. Então, o que a indústria fez? Tá bom, não pode dizer que é cigarro light, baixo teor ou suave, não pode ter essas palavras no maço, né? Que a gente proibiu, a Anvisa proibiu. E eles lançaram a estratégia, né, de em breve seu derby vai mudar o nome das suas versões king size, suave e light. Agora, além dos diferentes teores, as cores tradicionais vão marcar a diferença entre eles. Vermelho, para os que preferem um sabor mais intenso. Azul, para os que querem suavidade. Prata, um sabor light, o mais light da família. Os nomes mudaram, mas ainda têm a mesma qualidade. Então, o que eles fizeram? Eles cumprem a lei, cumprem. Não tem escrito que é suave light, mas a pessoa continua com a percepção de que ela está fumando alguma coisa que faz menos mal. Isso eu dei o exemplo do derby, mas todos eles fizeram, etc. Outra estratégia da indústria é adicionar sabores ao cigarro. Cigarro mentolado, de chocolate, de cereja, tem muitos, que na verdade é uma estratégia para captar um público jovem. Essa frase que está aí é uma frase da própria indústria. Alguns anos atrás, eles perderam o processo nos Estados Unidos e foram obrigados a entregar todos os seus documentos internos, secretos, né? Na época eram fax, memorandos, né? Não tinha e-mail ainda, do que os diretores conversavam entre si. Então, essa fala aí não é minha, é da própria indústria do tabaco, de 1984, que dizia que várias sabores, crianças, quando começam, não gostam do sabor do cigarro, começam a tossir.
Então, um cigarro com sabor cereja faz ele se sentir melhor, e o sabor, eliminando o gosto ruim, faz com que as crianças comecem a fumar mais cedo. Tá? Então, esta é a estratégia. Por quê? Eles representam um negócio de cigarros da manhã. À medida que o grupo etário de 14 a 24 anos amadurece, ele se tornará parte-chave do volume total dos cigarros, no mínimo nos próximos 25 anos. E atingir o jovem pode ser mais eficiente, mesmo que custe mais caro, porque eles querem experimentar, eles têm mais influência sobre os outros da sua idade e eles são mais leais à primeira marca. Essa é uma fala da indústria de 1957, muito antes da gente saber que cigarro causava isso tudo. Eles já sabiam quem eles iam atingir, como eles iam atingir, e verdade é que quanto mais cedo eles começam, eles conseguem realmente ter mais tempo de venda de produto. Outra estratégia, uma das mais eficazes para diminuir a prevalência de consumo, é aumentar o preço. Então, em algum momento, o Brasil começou a botar um preço mínimo no cigarro, né? A cada 10% de aumento no preço do cigarro, diminui em média 8% da prevalência de consumo de produtos, principalmente em países como o Brasil, né, de baixa e média renda. Então, se começou a taxar o cigarro, isso também diminui a iniciação. O que a indústria fez? Lançou uma campanha de imposto cresce, o crime agradece. E começou a tentar convencer a gente de que o aumento de imposto aumentava o contrabando e isso gerava uma série de problemas, né? Então, quer dizer que quando o imposto sobe, quem ganha são os criminosos. E lançou uma campanha, inclusive com atores globais, tentando trazer, né, de que estão acertando 185 mil famicultores e o crime organizado é quem está ganhando dinheiro às custas dessas famílias. E aí, gente, a Beat fez um tempo atrás uma campanha de que, assim, primeiro uma coisa, outra coisa. Quando a gente fala de contrabando, a gente está falando de um problema de polícia, de fiscalização, de fronteiras, né? Uma política de saúde não pode ser feita em cima disso. Segundo que as pessoas falam, mas o cigarro contrabandeado, ele tem uma qualidade péssima, você não sabe o que tem um monte de mistura. Gente, o cigarro que é comercializado, ele já é ruim, ele já é péssimo, né? Assim, o cigarro mata com ou sem qualidade, não tem controle de qualidade, né? Então, a gente já estava no caminho certo, o Brasil diminuiu com o aumento dos impostos progressivos entre 2011 e 2016, 14,9%, né, ali para 10,2%, e uma política fiscal precisa ser estabelecida para que a gente proteja. Mas como eles falaram da floricultura, isso aí é para vocês verem como é que é uma plantação de tabaco. Ela é bonitinha quando você vê, mas a verdade do que acontece é isso aí. Crianças e adolescentes separando folhas do tabaco, trabalhando. O Brasil, ele tem um título da qual eu não me orgulho. Ele é o maior exportador da folha de tabaco do mundo, o terceiro maior produtor. E essas crianças que trabalham, e os adultos que trabalham na floricultura, eles podem ter a doença do tabaco verde, que é uma doença da intoxicação de nicotina, tem intoxicação com pesticidas, tem problemas graves respiratórios, tem uma alta prevalência de suicídio entre os floricultores. E é uma cultura que eles ficam escravos da indústria. A indústria que dá o dinheiro inicial para o início da produção, dá todo o ferramental, e depois eles que dizem quanto que vai custar aquela folha, se a folha está boa ou não, quanto que eles vão pagar. E aí o país vem investindo num programa nacional de diversificação da produção, né, ajudando que os fumicultores larguem a produção de tabaco e passem a produzir alimento, porque a gente precisa de comida, a gente não precisa mais de tabaco, né? Além disso, esses já não estão dando para ler, mas assim, tem aí um pouco dos danos ambientais. A cada 300 cigarros, uma árvore é desmatada. Além dos malefícios das... Eu não sei como fala aqui, no Rio a gente fala guimba, em São Paulo fala bituca, né? Que é aquela pontinha do cigarro que joga fora, né? Você tem ali dano ambiental enorme, você tem os incêndios causados pelos cigarros, né, jogados no lixo,
você tem um impacto enorme. E às vezes a gente está ali batalhando com o paciente para ele parar de fumar e falando da saúde, mas ele está super preocupado com o aquecimento global e é assim que a gente conversa. Mas mesmo com tudo isso, eu ainda ouço, mas Sabrina, mas o Brasil ganha muito dinheiro, os impostos são caríssimos. E aí, para a gente ter uma ideia, tem os custos tangíveis, né? Quando o SUS gasta nos serviços de saúde com doenças de tabaco relacionadas, perda de produtividade do INSS, aposentadoria precoce, incêndio, mas tem aqueles custos que vêm mais por causa de paga, né? Que é você perder um familiar com doença de tabaco relacionada, você ter seu pai, sua mãe, sua avó, porque ele morreu por conta do cigarro. Para vocês terem ideia, 13% do total das doenças no país são atribuídas ao cigarro, né? E 7,6% de todos os gastos do SUS são relacionados à doença tabaco relacionada. A gente está falando de um custo direto aí de 50 bilhões de reais para tratar as principais doenças relacionadas ao tabaco no SUS, além de 42 bilhões por perda de produtividade das aposentadorias do INSS e a pessoa que perdeu um familiar que era o órgão de família que cuidava. Ou seja, a matemática dessa balança a gente arrecada 12 bilhões de impostos e gasta 125 bilhões para conseguir tratar e cuidar do que essa questão traz para a nossa sociedade. Se a gente aumentasse em 50% o imposto, a gente poderia, com esse dinheiro, construir 8.000 escolas e prevenir 135.000 mortes, né, com o aumento dos impostos. Outra política foi a proibição do fumo em ambiente fechado, né? Eu comecei falando que lá naquela época se fumava em tudo que é lugar. Depois de 1996, teve uma lei que trouxe os fumódromos, que a gente achou o máximo, mas a lei foi produzida pela própria indústria que influenciou os nossos governantes, né, a aprovar uma lei que dizia que era proibido fumar, salvo num lugar arejado, né, para esse fim. E aí o que acontecia era isso, você fazia uma separação assim, imaginária, que daqui para cá não podia fumar, daqui para cá podia. Né? Como se a fumaça lesse placa, e como se fosse assim, eu tenho uma piscina e eu falo aqui, você pode fazer xixi, ali não pode. Né? Uma vez que você faça, toda a água está contaminada. Então, se alguém fumar ali, eu também estou contaminado. E foi muito difícil, levou mais de 10 anos tramitando essa lei na Câmara. A gente até cantou parabéns na esplanada lá dos ministérios, levou um bolo quando estava fazendo aniversário. E a gente conseguiu com um argumento, a pessoa fala, mas eu posso escolher ficar na área de fumante. E o garçom? E quem trabalha na indústria da hospitalidade tem que morrer para trabalhar. Né? Já que a gente sabe que o tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo. Outra ação importante foi a inclusão do tratamento de tabagismo no SUS. Né? Então, eu fiquei à frente 10 anos do programa da Secretaria Municipal de Saúde, o município do Rio é o município com o maior número de centros de tratamento de tabagismo no SUS, e se introduziu aí várias ações, né? Essa também é uma fala da indústria, que dizia que a criança começa por curiosidade, mas não consegue parar de fumar, visto que quando ele não precisa mais daquela bengala, ele já está dependente. Então, o que acontece é que, se a gente for pensar, a gente fala que tabagismo é uma doença pediátrica. Por quê? 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos, a grande maioria entre os 13 e 15. Então, a gente começa ali no final da infância, no início da adolescência, e se a gente for pensar, gente, em geral, quando eu comecei a trabalhar com tabaco, não tinha adesivo, não tinha goma, não tinha botulina, não tinha nenhum tratamento farmacológico. E a gente fazia tratamento cognitivo-comportamental, né? As pessoas vinham procurar o tratamento depois dos 40, 50, 60, em geral, ali a média de idade era por volta dos 50. Você pensar que ela começou a fumar lá com uns 15, quando ele vem, a maior relação que aquele fumante teve na vida é com cigarro. Ele tem mais tempo com cigarro do que ele tem com casamento. Vamos combinar que o cigarro não deixa a toalha molhada na cama, não reclama, não enche o saco. Né? Ele não tinha escolhido a profissão.
Então, quando a gente fala sobre parar de fumar, e aí o paciente vem para a gente fala, poxa, isso aqui, para parar de fumar. Como assim? Assim, eu não existo longe de você, assim, eu não me lembro, a pessoa, em geral, não sabe como é que era a vida antes do cigarro, né? E, inevitavelmente, ele vive um processo de luta, terminar um casamento de muitos anos, né? E a gente trabalha de ensinar ele a dar os primeiros passos. Então, didaticamente, para que separado, a gente fala que o cigarro causa dependência física, que é o corpo se acostuma com as substâncias tóxicas, principalmente com a nicotina. Quando você tira, ele tem um curto-circuito e demora um tempo para se adaptar à retirada do cigarro. Então, tem sintomas como ansiedade, inquietação, irritabilidade, falta de concentração, fissura, que é uma vontade intensa. E, além disso, eu tenho a dependência psicológica. Eu fumo mais quando eu estou nervoso, quando eu estou com problema, quando eu me sinto triste, sozinho. Quer dizer, uma bengala ali emocional. E a dependência comportamental são os hábitos. Não necessariamente a pessoa está com vontade de fumar, mas é automático. Toda vez que eu acabo de comer, eu acendo um cigarro, quando eu bebo um café. Então, quando a gente fala de tratamento, a gente fala dessas três coisas. Eu vou ajudar ele a ter consciência da relação dele com o cigarro e entender o que é da dependência física, e aí, no caso, eu vou encaminhar para ele ser medicado para diminuir os sintomas de abstinência, não tem milagre, mas a ideia é deixar ele mais confortável, e vou trabalhar ali as dependências, quais são as crenças que mantêm o hábito nas dependências psicológicas e os atos relacionados ao comportamento. Vou dar uma dica para vocês, assim, que é fundamental para a gente ajudar o paciente, tá? A gente podia aqui ficar o dia inteiro aqui ensinando técnicas para ajudar a pessoa a parar de fumar, mas o principal, gente, assim, quando a gente olha essas cenas, naturalmente a gente tem empatia. Quando a gente olha um fumante, hoje em dia, depois que a gente sabe tudo o que a gente sabe, e que faz mal, etc. e tal, muitas vezes desperta raiva. E eu falo isso assim, tranquilamente, quando eu comecei a implementar o tratamento de tabagismo no SUS, as unidades de saúde mandavam para eu treinar a pessoa mais antitabagista da unidade de saúde. Você odeia fumante? Quero botar chumbinho na comida dele. Então vai lá para a secretaria que eles estão dando um curso. Eu falava, gente, eu amo fumante, assim, eu dedico a minha vida a ajudar as pessoas a parar de fumar. Não adianta eu falar e ficar com raiva, não é assim. Então, acho que uma das principais coisas é a gente entender, né, que a gente está falando de uma pessoa que tem uma dependência, né, que tem uma doença que precisa ser tratada. O cigarro dentro das drogas ainda é visto com muito estigma. E a gente precisa saber se colocar no lugar desta pessoa, né? E compreendê-lo, entender que eu também sabia que eu devia estar fazendo dieta, mas eu tenho comer chiclete de camarão, né? Eu também sabia que devia fazer atividade física, que é fundamental, e não necessariamente eu faço todo dia, né? Todo mundo tem um telhado de vida. Não é fácil a gente olhar de fora o fumante e falar, pô, tu não para de fumar e sabe que faz mal. Quantas coisas a gente sabe que faz mal e a gente também não consegue mudar, né? Então, a prevalência do tabaco, falei aqui, que diminuiu, maravilha, diminuiu em todo mundo, diminuiu na maior parte da população, mas não nas populações de pacientes psiquiátricos, né? Então, quando a gente traz tabagismo e transtorno por uso de substância, quem tem transtorno por uso do álcool por substâncias tem 3 a 4 vezes mais chance de ser fumante do que a população geral. As taxas trazem entre os alcoolistas e os usuários de droga uma prevalência entre 70% e 90% dessa população é fumante, né? Então, eles fumam mais, eles morrem mais de doenças tabaco relacionadas, eles vivem pior e eles financiam a indústria do tabaco. Nos Estados Unidos, 44% do lucro da indústria do tabaco vem de pacientes psiquiátricos, para vocês terem uma ideia. E se eu ganhasse, para cada frase dessas, eu ganhasse R$1, eu iria estar riquíssima, tá? Assim, travou aí, mas tá aí. Parar de fumar é uma prioridade menos importante do que largar as outras drogas. Nicotina é uma droga leve, uma droga menor, né? E aí eu vou dizer para vocês que 1/3 das pessoas que fumam é dependente de nicotina, enquanto 23% dos usuários de heroína é dependente, 17% de cocaína
e 15 do de álcool. Então, é leve, né? Só se for um elefante. A nicotina é uma droga leve. Aí tem algumas estatísticas que mostram que 51% dos pacientes que foram acompanhados para tratamento e internação de álcool e outras drogas morreram por doenças tabaco relacionadas. Né? Então, aí tem várias estatísticas que falam o quanto que a gente está mirando ali, porque a gente está muito preocupado porque droga mata, mas a gente às vezes esquece que a gente autoriza e até incentiva que ele consuma uma droga. Né? Alcoolistas morrem mais de doença tabaco relacionada do que doenças relacionadas ao álcool. Ah, mas fumar alivia o estresse. Não, cigarro é uma droga estimulante, ele acelera, ele aumenta. Né? Pelo menos ele está só prejudicando a ele, não a mais ninguém, e ele não está se drogando. Gente, acabou, a gente precisa saber que tabaco é uma droga, e ele está sim prejudicando, não só os fumantes passivos, mas todos nós que pagamos essa conta como sociedade com as doenças relacionadas ao tabaco. Né? Ah, mas eles não querem parar. 80% dos fumantes, né, com transtornos psiquiátricos querem parar de fumar, mas menos da metade das instituições oferecem tratamento. Então, será que eles não querem ou será que a gente não cuida dessa população? Né? Então, tem outras crenças aí que ele vai recair e todas as estatísticas mostram que os pacientes que param de fumar, não só eles diminuem as medicações psiquiátricas, mas também eles têm aí uma maior prevalência de permanecer abstinente do álcool e outras drogas. Então, não atrapalha o tratamento do TUS. E quando a gente diz que é o único prazer, se for cocaína, álcool, jogo, a gente vai deixar ele continuar usando, porque fala, ah, mas coitado, é o único prazer que é isso. Né? Não, a gente não faz isso. Então, vou dizer para vocês que uma das principais barreiras para o tratamento nessa população somos nós, profissionais de saúde mental, que temos um monte de mitos e crenças que atrapalham a gente a oferecer um tratamento correto desse paciente. Né? No começo ele parecia um cigarrinho, na segunda ele já era um tanque, na terceira uma caneta e na quarta agora ele parece um pendrive. O que aconteceu é que a nicotina, ela também evoluiu. Então, a nicotina da primeira geração, ela era muito menos potente do que a nicotina atual. Então, além de você não conseguir ver no estojo de um jovem o que é cigarro eletrônico e o que são coisas, né, coisas dele mesmo, a gente tinha uma nicotina de base livre no início e hoje a gente tem a inclusão de sal de nicotina. Então, nas primeiras versões do cigarro eletrônico, a gente tinha um consumo de 0,2 a 2 miligramas de nicotina. Hoje, a gente tem no JUL, que aparece um pendrive, até 44 miligramas de nicotina, porque a estratégia da indústria é vender nicotina, e o cigarro é só o veículo para que eles atinjam um produto que causa dependência. Você tem eles em sistemas abertos, que você abre e coloca ali o saborzinho, né? E você tem ele em sistema fechado, que ele já vem em código só para você encaixar. Vou terminar aqui. A indústria traz que eles são mais seguros, que eles não são voltados para as crianças, que eles ajudam a parar de fumar, que eles ajudam a conter a epidemia, que o Brasil não tem regulamentação, que a regulamentação, se ele for regulamentado, vai entrar dinheiro de imposto, porque é só vapor, e a regulamentação não teria contrabando. Né? Na verdade, o que a gente sabe é que hoje o cigarro eletrônico virou uma porta de entrada. Não é uma estratégia efetiva para parar de fumar, e as pessoas que começam pelo cigarro eletrônico têm 2 vezes mais chance de virar fumante de cigarro regular e 5 vezes mais chance de se tornar fumante de maconha. Né? Então, o Brasil não permite a venda, a comercialização e a fabricação de cigarro eletrônico no país, é tudo contrabandeado. Né? Existe uma pressão enorme, a gente teve no Senado há pouco tempo, eu, Selene, a Carol do Rio, para tentar convencer os senadores a não aprovarem a comercialização, porque os países que aprovaram se arrependeram demais disso. Né? E a gente vem trabalhando. Então, eu acho que é a hora da gente levantar da cadeira, se movimentar,
assim, as estatísticas mostram de que se a gente regulamentar, assim, vai ser bastante caótico, porque o que a gente via de adoecimento de tabaco relacionado com 50, 60 anos, hoje a gente vê em 20, 30 anos, doenças específicas do cigarro eletrônico. Então, quando a gente achou que a gente estava evoluindo e que a gente estava ganhando essa batalha, né, que a gente estava indo ali em prol dos Jacksons, a gente está voltando para os Flintstones e vivendo exatamente a mesma coisa, as mesmas propagandas, né, e a mesma tentativa de convencimento de que é um produto que não faz mal. E quem vai pagar esse pato são os nossos filhos, os nossos netos e as próximas gerações, se a gente não conseguir que o país mantenha essa aprovação, essa proibição, né, e lute pelas essas futuras gerações para não viverem o que os nossos avós viveram com o cigarro. Obrigada.